Até 6 reforços pontuais. A FIFA vai anunciar a mudança na regra do Mundial que pode transformar não só o Flamengo, mas muitos times em seleções. O Flamengo pode contratar jogadores que nunca imaginou contratar com essa notícia que vai sair sobre o Mundial, e a gente vai falar sobre isso já já. Além disso, tem o clima quente entre Flamengo e Inter na questão do Thiago Maia. O Inter soltou uma nota absurda, ridícula, e o Flamengo rebateu humilhando o Inter, e a gente vai contar todos os detalhes também daqui a pouquinho. Tem também reunião decisiva por Jorginho, pode acontecer ainda essa semana para acabar com a novela. Tem Flamengo vencendo o Danúbio na Libertadores Sub-20 com uma boa partida e com um lance sensacional do Pablo Lúcio, o Flamengo que garantiu a classificação para a próxima fase, e a gente vai falar todos os detalhes também daqui a pouquinho. Tem as finais do Carioca com datas já pré-definidas e uma boa notícia do Flamengo em relação a atrapalhar ou não a data FIFA, a final do Carioca, e a gente vai trazer uma boa notícia sobre isso já já. E tem o Júlio César dando uma entrevista falando sobre para qual time ele vai torcer no Mundial: Inter, Benfica ou Flamengo. Também vamos falar sobre a entrevista de José Boto, que comparou o Flamengo com o Benfica. Vamos ver o que ele disse sobre isso. Tudo isso logo depois da vinheta. Pega a visão, segue o Lucão. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. Fala galera, eu sou o Lucão Vital. Estamos aqui hoje para falar sobre uma série de notícias do Flamengo. Entre elas, essa notícia aí que vai dar o que falar, essa mudança na regra do Mundial, que deve ser anunciada aí nas próximas semanas. Já é praticamente certo, já foi meio que anunciada, mas quando for confirmada, vai mexer muito com o Mundial, deve gerar muitas contratações, inclusive com o Flamengo, que pode até buscar jogadores que o Flamengo nunca imaginou buscar, e a gente vai dar os detalhes já já durante esse vídeo aqui. Lembrando a vocês para curtir esse vídeo, para se inscrever no canal, para ativar o sininho para não perder nenhum novo vídeo, compartilhar com os amigos e com a família e também comentar aqui tudo o que você achar sobre os assuntos que a gente vai abordar aqui hoje. Beleza? Também não se esquece de me seguir nas outras redes, no @LucãoVital no Instagram e no Twitter, e no @Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii. Bora pro vídeo, vamos começar aqui logo com o Flamengo ganhando bem do Danúbio na segunda partida da Libertadores Sub-20. Flamengo que bateu o Danúbio por 3-1, encaminhou a classificação. Na verdade, com o outro resultado do grupo, o Flamengo já confirmou a classificação para a próxima fase da Libertadores, e os gols do Flamengo foram marcados por Felipe Tereza, Iago e Da Mata. Mas o lance que chamou mais atenção foi esse que você tá vendo aqui, ó, do Pablo Lúcio. Deu umas embaixadinhas, depois já de ter dado um chapéu, depois deu um segundo chapéu, chapéu, lençol, o que você gostar de chamar aí, balãozinho, cada um chama de um jeito na sua região aí. E depois disso tudo, pra não dizer que não é objetivo, que tá fazendo só firula, deu um passe sensacional lá na ponta direita, se eu não me engano, pro Daniel Sales, outro garoto que tá jogando muita bola. Daniel Sales está se destacando muito nessa Libertadores Sub-20, fez gol no primeiro jogo e no segundo manteve a regularidade. Tem esse lance aí do Pablo Lúcio, que foi um dos destaques por conta da jogada em si, mas teve o Chola jogando muito bem. O zagueiro Iago, que arrumou uma confusãozinha lá no final, na verdade ele estava lá agradecendo, ajoelhado, foram mexer com ele, talvez para falar alguma coisa sobre o lance, porque ele deve ter provocado, alguma coisa assim. Ele fez o gol de pênalti também, e aí ele foi expulso no fim do jogo, mas ele vai cumprir a suspensão nesse terceiro jogo, que pro Flamengo não é tão importante, porque o Flamengo já garantiu a classificação. Lembrando que a Libertadores Sub-20 é um torneio de tiro curto, então em menos aí de 10 dias, durante a semana que vem, já vai haver a final do torneio. Beleza? Então vamos mudar de assunto agora. Vamos falar aqui de uma entrevista que o José Boto deu ao jornal Record lá de Portugal. Falou sobre muitas coisas, entre elas falou sobre o desafio que é trabalhar no Flamengo.
Por quê? Foi perguntado se era o maior desafio da vida dele. E aí ele falou que teve muitos desafios em muitos lugares, entre eles o Benfica. Ele comparou o Flamengo com o Benfica, dizendo que o Benfica, guardadas as devidas proporções, é um time que é um dos maiores do país, mas que ser diretor do Flamengo, dirigir o futebol do Flamengo, é como se fosse um Benfica, só que 40 vezes maior. Fez essa comparação entre o time do Benfica, e o Benfica já é um time de proporções gigantescas, só que disse que o Flamengo ainda é 40 vezes maior. Agora, se você pegar, por exemplo, a população de Portugal, ela bate ali nos 40 milhões de pessoas, e isso é nada mais, nada menos do que a média da torcida do Flamengo. Então, faz todo sentido essa comparação e essa proporção aí que fez José Boto. Também vamos falar aqui rapidinho numa entrevista que o Júlio César deu, também lá para Portugal, e foi perguntado sobre para quem ele vai torcer no Mundial de Clubes, se vai ser para Inter de Milão, se vai ser para o Benfica ou para o Flamengo. Claro, justamente os 3 times que ele foi ídolo. Ele jogou em alguns outros times, jogou lá na Inglaterra um tempinho também, mas esses 3 times foram que mais marcaram a carreira do Júlio César, e ele foi categórico, disse que é muito agradecido aos times por quais ele já passou, Inter e Benfica especialmente, mas que a torcida dele vai ser do Flamengo. É o time que criou, que ensinou tudo o que ele sabe e que não tem nem o que pensar, vai torcer pelo Flamengo no Mundial. Tô passando rápido aqui porque hoje tem muita coisa, a gente já tem assuntos que estão mais quentes aí pra falar. Tem Thiago Maia lá no Inter, Flamengo brigando com o Inter, tem essa questão do Mundial aí, que tem que dar os créditos até pro Flazoeiro, mas não vi muito mais gente noticiando, e vai ser uma notícia que vai dar o que falar. Tem agora, vamos passar rapidinho as datas das finais que já estão definidas. Pelo menos o primeiro jogo já tem o dia certo, que é dia 12 de março, quarta-feira que vem, exatamente daqui a uma semana. E aí então, o Flamengo confirmando a classificação para cima do Vasco. Flamengo que pode perder até de um gol de diferença, vai fazer a sua primeira partida da final, muito provavelmente contra o Fluminense, que já botou 4-0 contra o Volta Redonda no jogo da ida. E o segundo jogo já tem definição sobre o fim de semana. Vai ser no fim de semana de 15 e 16, só não está definido ainda se vai ser no sábado ou no domingo, mas isso é muito importante para o Flamengo, porque não vai ser atrapalhado pela data FIFA que acontece logo em seguida. Então, se o jogo fosse nos 2 fins de semana seguintes, ia acabar prejudicando o Flamengo e talvez até o Fluminense, com Arias e mais algum jogador que possa ser convocado por lá. Então, uma ótima notícia, os times não vão ser prejudicados por conta das seleções. E tem uma última notícia aí sobre o caso Jorginho, com a informação de que José Boto, Jorginho e staff de Jorginho tem mais uma reunião marcada para essa semana para finalizar alguns detalhes pendentes, e o Boto vai buscar mais uma vez a tentativa de assinatura do pré-contrato nessa semana. A informação do Vene Casagrande é de que pode acontecer essa semana. Tem muitas chances, inclusive mais chances do que anteriormente, de acontecer essa assinatura nesse momento. O Flamengo está buscando, de qualquer forma, ter esse pré-contrato já assinado para focar em outras contratações, até porque agora, com essa notícia aí do Mundial, tem muito trabalho o Flamengo e muitas possibilidades de trazer novos jogadores, inclusive para jogar o Mundial. Então, o negócio do Jorginho tem muita chance de ter um desfecho ainda nessa semana. Vamos agora falar de um caso que deu o que falar. O Inter emitindo uma nota oficial vergonhosa, pra variar, do jeito que eu já venho falando, ridícula, cara de pau, todas essas outras coisas, porque não tem noção. Vamos recapitular rapidinho aqui que o Inter tem o Thiago Maia, parcelado com o Flamengo, não pagou as 3 primeiras parcelas, que totalizam 700 mil euros, não pagou, tá atrasado, ele tá enrolando e não paga, de jeito nenhum. Tem ainda algumas parcelas pra frente, faltando até o fim de 2026, e tinha uma negociação avançada, Inter e Santos,
Inter ia receber 2,5 milhões de euros, Flamengo ia receber um total aí de 4 milhões de euros, porque o Inter ia repassar essa dívida para o Santos, exatamente nos mesmos valores. O Santos pagaria 700 mil euros à vista para o Flamengo agora e ia assumir as parcelas faltantes. E aí tudo certo, o Flamengo aceitou, tudo mais, pode seguir, só vou exigir garantias financeiras. E aí ele nem foi tão rigoroso quanto foi com o Corinthians, por exemplo, quando exigiu garantia bancária de um grande banco. Ele exigiu uma garantia financeira e especificou que poderia ser, e que ele só aceitaria se fosse uma garantia vinda da Globo pelos direitos de televisão. Ou seja, se o Santos atrasar qualquer parcela, a Globo já paga diretamente o Flamengo e não o Santos. Então o Flamengo acaba tendo essa garantia de receber esse dinheiro. Até aí, tudo certo. Só que o Santos não quis ou não conseguiu, não entrou num acordo para a Globo assinar, porque aí teria que ter assinatura da Globo também. E o negócio não aconteceu pelo menos até o fim da janela, que terminou na semana passada. Só vai ter uma nova janela agora dia 10 para abrir após os campeonatos estaduais. E pode até voltar a acontecer o negócio, mas no momento era isso. O Inter devendo o Flamengo ia repassar dívida, repassar calote pra frente. E ainda soltou essa nota aqui. O Sport Clube Internacional informa que a transferência do atleta Thiago Maia ao Santos Futebol Clube não foi concretizada por razões alheias aos compromissos assumidos pelo clube, os quais foram integralmente cumpridos e respaldados em documentação. Lamentamos a condução do processo pelas demais partes envolvidas. O atleta retomará suas atividades no clube e, após o período ausente dos treinamentos regulares, seguirá a rotina específica antes de estar novamente à disposição. O assunto será tratado internamente, conforme os procedimentos estabelecidos pelo Departamento de Futebol. Eu não tenho nem o que falar o quão é vergonhoso, quanto é, assim, ridículo que a cara de pau sem tamanho do Inter em soltar uma nota dessa, devendo, com calote já, com parcela atrasada, dizer que reprova a condução de terceiros. Assim, vamos ler a nota que o Flamengo botou aqui, que já foi um esculacho no Inter. Flamengo emite nota oficial rebatendo nota do Internacional. Diante das recentes notícias sobre o atleta Thiago Maia, o Clube de Regatas do Flamengo esclarece que o jogador foi transferido em março de 2024 por meio de um contrato que estabelecia obrigações financeiras claras, incluindo um cronograma de pagamentos previamente acordado e homologado pelas partes. No entanto, até o momento, o Sport Clube Internacional não cumpriu os prazos estabelecidos e deixou de honrar seus compromissos financeiros. Em razão disso, o Flamengo formalizou em novembro de 2024 uma cobrança oficial junto à Comissão Nacional de Resolução das Disputas CNRD da CBF, sem que tenha obtido até agora um posicionamento do órgão. Então, o Flamengo já entrou nos órgãos respectivos aí que poderiam fazer essa resolução e até agora nada. E aí finalizou, o Flamengo reafirma seu compromisso com a integridade e a segurança jurídica em suas negociações e, por essa razão, passará a exigir em futuras transações pagamentos à vista ou garantias fiduciárias para mitigar riscos. Além disso, o clube reforça a necessidade de maior rigor na aplicação de sanções. Exatamente isso que aconteceu. O Flamengo, olha só, o Inter tá querendo dizer que o Flamengo tinha que aceitar qualquer tipo de garantia para aí o Santos virar um outro Inter da vida, dar calote no Flamengo, deixar tudo atrasado e o Flamengo ser feito de bobo de novo, porque o Inter tá dando uma de malandro aí. Tá recebendo dinheiro de um cara que ele nem pagou e ainda diz que a condução de terceiros... Vamos pagar as dívidas, né, Inter? Vamos deixar de dar calote. Porque agora, pelo menos com o Flamengo, ou é à vista ou é garantia forte financeira, porque tem muito time aí que é muito mal gerido, achando que vai viver de calote, né, seu Corinthians? Né, Inter? Complicado. Vamos falar agora da notícia que vai dar o que falar nessa quarta-feira, que é
uma informação sobre mudança na regra do Mundial de Clubes, que pode, de certa forma, até fazer isso virar uma Copa do Mundo parecida com a Copa do Mundo das seleções. Por quê? Javier Aguirre, que é gerente técnico da seleção mexicana, soltou lá no jornal, se eu não me engano, da Claro Sports, lá no México, falou que no dia 23 vai haver uma reunião da FIFA com os clubes para anunciar uma nova regra, uma novidade sobre o Mundial, que vai permitir até 6 contratações pontuais para o Mundial de jogadores que venham de qualquer clube que não estejam disputando o torneio. Ou seja, o que isso quer dizer? Se os clubes quiserem, por exemplo, ir atrás de um jogador de qualquer time, vai lá no Barcelona. Barcelona entra em um acordo aí com o Flamengo, por exemplo, para botar o Yamal para jogar no Mundial esses jogos, nesse período, ou o jogador com muita vontade de disputar o torneio. E isso claro, eu tô jogando lá no alto, na utopia. Mas vamos mais abaixo. Flamengo consegue aí botar o Paquetá, João Gomes, jogadores aí que estão em clubes que não disputam o Mundial. Consegue ir atrás aí dos jogadores pontuais, fazer um acordo para disputar só os jogos desse Mundial, para formar aquela seleção. A FIFA vai abrir essa brecha de até 6 contratações pontuais para a formação dessas seleções no Mundial. Isso é uma notícia absurda. Isso vai fazer com que o torneio vire praticamente um torneio de seleções. E absurda no bom sentido, claro. Se o Flamengo souber fazer bons negócios, e a gente tem caras bons para isso, José Boto, Bruno Spindel na parte financeira também, o que é dito é que ele é muito bom. E se a confirmação dessa notícia vier agora dia 23 de março, tem tempo para isso, pode ser que o Flamengo monte uma seleção para jogar esse Mundial. Ainda não temos muito mais detalhes, isso deve vir no dia 23 de março, mas pode acontecer uma revolução nesse torneio, e essas contratações pontuais só para esse tiro curto podem mudar totalmente o perfil do campeonato, chamar muito mais atenção, principalmente porque os times até tidos como mais fracos, que não brigariam com os times europeus, se tornem muito mais fortes dependendo dessas transações aí pontuais pro Mundial. Ainda não é divulgado se isso afetaria, por exemplo, aquela regra de um jogador pode atuar só no máximo em 2 clubes na temporada. Eu acredito que eles vão isentar justamente para fomentar o campeonato, para fazer com que mais gente se transfira para lá. E aí vamos supor, João Gomes sai do Wolverhampton, vai para o Flamengo para jogar o Mundial e depois do Mundial é contratado por um time maior lá da Inglaterra. O Flamengo não seria considerado na conta dos 2 clubes, que é o máximo que um jogador pode atuar durante uma temporada. Até porque lá a temporada é quebrada no meio do ano, então seria até o meio do ano um time e depois outro. Mas só no dia 23 que a gente vai saber mais detalhes sobre isso, mas é sem dúvida uma notícia que vai mexer com o Mundial e vai jogar o patamar, as proporções mais no alto ainda do que já estava esperado. Notícia bombástica e sensacional para o Mundial de Clubes. Olha, se eu fosse você, eu dava o like nesse vídeo aqui, me inscrevia no canal e ativava o sininho para não perder nenhum novo vídeo que eu traga com qualquer novidade aqui sobre esse assunto do Mundial, sobre as notícias do Mengão. Também não deixaria de me seguir nas outras redes, no @LucãoVital, no Instagram e no Twitter, no @Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii. E também quero ver seu comentário sobre tudo isso que a gente está falando aqui, da treta Flamengo e Inter, dessa questão do Mundial aí que vai dar o que falar, só vai se falar sobre isso hoje nessa quarta-feira. E também conto que você compartilhe com todo mundo, com sua família, com seus amigos, todo mundo que quer se manter atualizado sobre as notícias do Mengão. Beleza? Conto com vocês. Por hoje era isso. Até a próxima. Pega a visão. Segue o Lucão. Valeu!
Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!